Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Marcos Túlio, presidente do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG. Eu tenho acompanhado de perto, viu, o trabalho do senhor Marcos Túlio e fico muito sensibilizado, inclusive, com essa disposição, né, de estar rodando o estado inteiro, todas as regiões, sempre acessível. Então, é uma honra muito grande recebendo aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E passamos agora a palavra ao senhor Hermilon Miranda Mota, que tem doutorado em Políticas Públicas Urbanas, representando o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG. Bem, pessoal, muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o deputado Wellington Prado, representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo brilhante trabalho que a mesma vem adotando em prol das políticas públicas urbanas como um todo, não só quanto a plano diretor, porque seria muito limitado. Então a Assembleia está de parabéns, leve o nosso reconhecimento a todos os membros daquela Casa de Leis em Belo Horizonte. Ao meu ilustre presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, engenheiro e colega Marcos Túlio de Melo, a quem eu agradeço por ter nos convidado para participarmos desse grande evento aqui na cidade de Uberlândia, diante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Ao ser convidado para falar de políticas públicas urbanas, eu não vou negar, eu fico muito à vontade, porque é a nossa área de atuação, é a área na qual pesquisamos e trabalhamos tecnicamente. Começamos um trabalho árduo a nível de estudo nas capitais e fomos chegar a cidades com menos de 3.500 habitantes, inclusive no município, no estado de Goiás, onde presenciamos esgotos a céu aberto, ruas sem pavimentação, enfim, não há saneamento básico nesses pequenos municípios. E eu gostaria até de sugerir ao nosso nobre deputado estadual, Wellington Prado, que nessa Casa de Lei em Belo Horizonte registrasse também essa questão. Quem sabe o Ministério das Cidades não poderia já entrar com sua equipe de uma forma de intervenção e para ajudar, colaborando, montando esses planos diretores desde o início desses povoadozinhos. Por quê? Uberlândia, hoje, na casa dos seus quase 600 mil habitantes, está enfrentando um problema seríssimo, que é o problema da grande periferia. Quando o nosso colega falou a respeito aí de perímetro urbano, eu fiz questão de tomar nota e comentar a respeito de Uberlândia as alterações do perímetro urbano da década de 50 até a década de 90. Ou seja, a primeira lei que instaurou o perímetro urbano em Uberlândia data de 22 de junho de 1950, que é a Lei número 112. Posteriormente, já em 30 de dezembro de 1969, ou seja, 19 anos após, houve um decreto de número 552 que já alterou esse perímetro urbano também. Eu tenho tudo isso registrado, para onde o perímetro vai, para onde o perímetro vem. Já através do decreto 1691, de 3/4 de 1979, houve outra alteração. E com a modificação, através da Lei 5.128, de 20/9 de 1988. E também com a Lei 4.790, de 4 de outubro de 88. E, finalmente, em 1994, 7 de março de 1994, através da Lei 5.969, houve alteração. Essas duas últimas alterações é que eu gostaria de estar chamando a atenção, principalmente para a questão de Uberlândia em si, que as gestões administrativas, não adentrando o bojo da política partidária, coloração partidária, mas enquanto cientista político, dentro de políticas públicas urbanas, houve uma redução do perímetro urbano no governo Zaire Rezende em determinada situação. Então, às vezes, o perímetro ele é aumentado para regularizar
uma situação fundiária que o próprio poder público municipal, que tem o poder, inclusive, de polícia e de fiscalização para coibir esse tipo de assentamento, principalmente em áreas frágeis, ele vai aumenta o perímetro para regularizar a situação daquela população, que realmente merece respeito, que é a população mais carente. Em outras ocasiões, ele aumenta o perímetro urbano para fomentar aquilo que nós muito debatemos, que é a questão da política fundiária em termos de especulação, a terra para mais-valia. Então, só para criar um debate mais amplo posteriormente, eu faço uma pequena provocação. Com relação ao que o nosso colega anterior falou também, da regulação fundiária e da reserva de áreas urbanas para projetos sociais, que está muito bem claro no Estatuto da Cidade, artigo 182 e 183. Muito bem. Por que nós não fazemos essa provocação em termos de trabalhar em cima desses vazios urbanos para essa população carente, para realmente trabalharmos em cima desses conjuntos habitacionais, para essa população de baixa renda, diminuindo e minimizando os impactos ambientais com a construção de novas periferias, com a abertura e o crescimento de perímetro urbano. Uberlândia hoje, para que todos tenham a ideia, comporta 60%, ou seja, 2 vezes mais a atual Uberlândia, 2 vezes mais. Quer dizer, e não é só Uberlândia, eu estou falando isso porque nós temos que nos preocupar com a política macro, quando se trata de políticas públicas urbanas, quando estamos diante de uma lei, que é o Estatuto da Cidade, que eu tenho que parabenizar o governo federal por essa iniciativa, porque a história é cíclica. No governo militar, quando do êxodo rural, quando do advento da industrialização, quando da mecanização do campo, o povo, o homem que estava na zona rural, ele veio para as cidades, trazendo teus filhos, pensando numa melhor condição de vida, numa dignidade melhor para a tua família. No entanto, ele encontrou, foi uma cidade precária, foi uma cidade sem saneamento, foi uma cidade na qual ele não tinha e não tem habitação digna de moradia. Enfim, a cidade realmente é o palco dos grandes conflitos. Nós temos que adotar políticas coerentes e cobrar do Ministério das Cidades e cobrar do governo do Estado, que muito tem participado efetivamente, cobrar das instituições. Está aí a presença do presidente Marcos Túlio de Mello, que eu tenho acompanhado de perto todo o trabalho, juntamente com o deputado Wellington Prado e os demais parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas, os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um papel fundamental em todo esse processo também, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas eu gostaria de conclamar a todos para que nossas atuações, a partir de então, a partir dessa agenda, a partir desse contexto que nos foi dado, aproveitarmos isso e realmente levarmos avante. Enfim, nós temos que preocupar a nível macro, nós temos que preocupar com a violência urbana, nós temos que preocupar com esses presídios que estão sendo construídos, nós temos que preocupar com o valor que nos custa um preso, hoje, para o Estado, custa em torno de R$ 1.260, ao passo que um agente penitenciário tem um salário de R$ 760. Quer dizer, há uma grande discrepância, uma grande inversão de valores em todo o processo que diz respeito ao urbanismo. Então, por aqui eu findo as minhas palavras, agradecendo a todos mais uma vez pela oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer questionamento e iremos responder dentro daquilo que formos capazes. Muito obrigado. Agradecemos a exposição do senhor Hermilon Miranda Mota, representando aqui o CREA-MG, aceitamos, achamos que foi oportuna a provocação no que tange a especulação imobiliária, realmente falou a verdade.